Então galera, vamos continuar, começar a videoaula. Dessa vez estou gravando no tablet aqui, vamos ver se essa videoaula fica boa. Então, começando. Primeira coisa, você vai no Google, digite Ben10, aí você, no caso, escolha a imagem para criar a montagem, escolha assim, principalmente essa mensagem, dá mais certo. Assim você pega, tipo assim, essa aqui assim, que dá fácil de montar. Se quer a montagem assim, tanto faz, você escolhe. Então o próximo passo é Ben10 PNG, que é o formato de fundo transparente, assim, para você criar a sua montagem. Então você seleciona as fotos dos dados que você quer, assim, vê certinho se é mesmo transparente, né? Aí você instala a pasta que você quiser, você instala na pasta minhas imagens. Então, se não passa, tem que ter o GIMP, você instala o GIMP, se não tiver, você instala, que é um programinha pequeno, curto, fácil de mexer. Então aqui no caso, você vai abrir duas janelas, que eu criei uma nova janela. Você deixa o tamanho, não, desculpe. Você vai em arquivo, abrir a foto, a imagem que você separou. Você pega a foto aqui, na pasta Pictures, que é a imagem, vai abrir aqui. Então essa imagem você abre duas camadas transparentes para você trabalhar nela. Aqui nova camada, uma nova imagem, opção avançada, preencher com fundo transparente, deixa transparente. Agora você abre outra camada, mesmo segmento. Arquivo, nova camada, aparece essa aqui. Aí você esquece aqui, deixa eu editar se quiser. Opções avançadas, preencher com transparência. Então tá aqui, essas duas camadas transparentes. Agora, próximo passo, você clica no botão direito, editar, copiar. Você pode iniciar isso aqui. Aí você clica com direito, colar. Está colado. Agora você vem aqui, ó, nas camadas, canais, vetores e desfazer. Você vem aqui, ó, tá? As duas camadas não estão coladas. Clica na âncora, a imagem colou. Agora o próximo passo, você vem aqui, ó, caixa de ferramenta, seleção de cores. Você vem aqui, copia esse verde, outra camada que está transparente, clique dentro dela. Deu errado, tá? Clicar aqui, ó, verde, desculpe, errei, pessoal. Você vem aqui, ó, no caixamento, no tambo de tinta, clique nele, vai ficar verde. Agora o próximo passo, em quadrado, você vem aqui, personaliza, configura para alcance arredondado 100%. Vocês estão vendo, né? Deixa eu mudar aqui. Isso. Aí você clica em quadrado, cria um quadrado, então se quiser. Agora você clica em seleção e inverter, que fala apagar a página de fora. Aí você clica em delete, deletou, né? Agora você clica em seleção, nada. Aí você faz outro quadrado dentro desse outro quadrado. Configura ver o tamanho certinho que você quer. Pode mexer aqui do lado. É isso. Agora você clica em delete, que vai apagar o fundo. Ficou assim. Agora vai em seleção, nada. Agora para deixar mais grossinho, você vai em filtros, decorações, adicionar chanfro, abrir a janelinha. Você pode aumentar o máximo, que é 30. Não trabalhar em uma cópia, manter camada em alto relevo. Lembrando que isso dá para fazer em moldura assim, em letra, isso aqui em uns 5 ou 6, que fica legal, mais que esquisito. Porque você pode adicionar até umas 5 vezes, não adicionar 3 vezes, só vai ficar mais estiloso. Ó. Umas vezes, ó, a moto que mudou aqui, ficou mais gordinha. Mais uma vez, ó, se quiser repetir aqui, ó. Filtro, repetir, adicionar chanfro, sim, você clica. Você repete sozinho. Tá vendo? De fato, agora que já ficou pronto.
Você põe lá, você vem, clique nela com o botão direito no mouse, copiar, aí colar, editar do mesmo jeito, colar. Tá vendo? Vocês estão vendo? Você pode mudar o lado aqui. Tá aqui. Agora vai na tela. Não clique aqui por enquanto. Você quer redimensionar o tamanho mais pequeno aqui. Vou redimensionar. Ficou certo. Agora quer mover, sem mover aqui, perigoso sai fora do lugar. Então você vem aqui. Seleção, ferramenta de movimento. Você clica aqui. Pronto. Agora seleção aqui. Agora você vem em quadrado, clique aqui. Você vê o tamanho aqui, o tamanho certinho. Você eliminar o fundo, que o fundo é transparente. Agora clique em delete. Certo, agora vai em seleção, nada. Agora você vai na pasta que você salvou as imagens dos aliens. Vou na pasta mais prática. Cadê? Aqui, essa aqui, ó. PNG que fala aqui, ó, fundo transparente. Sem abrir, essa do quadrado, você pode iniciar para não atrapalhar. Aqui sem direito, copiar, colar e colar. Então você pode pegar onde você quiser esse desenho aqui, ó. Tá em forma flutuante. Caso eu queira aqui, ó, perto do bem aqui. É esse aqui assim. Você redimensionar pequeno, você vem aqui, ó. Ferramenta de redimensionar, alterar o tamanho da seleção. Você sabe. Vou deixar assim mesmo. Aí você clicar aqui, ó, na âncora, seleção, tá aqui já. Ó. Arquivo, abrir, escolher outra camada. Eco. Então, mesmo jeito, você clica OK. Tá aqui, ó, mesmo procedimento. Copiar, você aqui colar. Entendeu? Agora, no caso, ficou pequeno, né? Você põe aqui, fica mais estiloso, tá vendo? Aqui, esticar um pouquinho mais. Isso. Agora aqui. Agora vai ficar mais um destaque mais diferente, você puxa aqui assim, ó. Afinal de conta que ele está saindo da moldura. Você não clica na âncora, vai em borracha. Você apaga um pedaço aqui, ó. Um pedacinho dele. Deixa eu aumentar a borracha aqui, o tamanho dela, isso. Muito cuidado não pegar do lado aqui. É isso, né? Ficou estiloso, você pode clicar aqui, ó, da cenoura, mais outra imagem aqui, pra entender mais. O cobra não, esse bicho não, esse aqui, ó, pra galera todinha. Não, esse aqui. Então abrir, é o mesmo procedimento. Os outros de mexer podem minimizar ou fechar. Aí direito, aqui botão de esquerdo, na figura, editar, copiar. Você vem colar. Aí cola, tá aqui, agora você pode mover a seleção aqui. Vou para em cima dele aqui. O tamanho está assim, se assim, esse tamanho de roda que você quer, beleza, não, você pode vir aqui, ó, ferramenta de redimensionar, lembrando, para redimensionar ou apagar, deixar assim, a seleção flutuante, está pontilhada. Então, se já não quer mudar nada, só você esquecer, vem aqui, ó, seleção, ops, aqui, acerta, esqueci, desculpa pessoal, aqui, ó, vai na âncora, aí a seleção sai. Fica mais um só aqui para ficar mais estiloso. Cadê? Dinossauro não. Esse dinossauro, esse esquema. De trás não atrapalhar, se minimiza ou fecha. Você copiar. Direito, arquivo, editar, copiar. Você copia aqui. Colar. Então, tá aqui no caso. Agora foi aqui no mesmo procedimento lá que eu fiz aquela hora. Vou pôr ele atrás da figura aqui, então vou redimensionar um pouco menos. Isso. Fica mais estiloso. Vou pôr ele atrás aqui. Atrás do quadrado.
Cadê? Não cai de ideia. Deixa aqui assim. Se quiser mudar a coisa, mudar o lado, vem aqui, ó. Essa ferramenta espelhar e inverter a camada. Você vem aqui, ó, inverte. Então bem rápido põe aqui, ó, esse cantinho aqui. Aí já que ficou certo, você clica na âncora. Agora ela ficou pronta a montagem bem 10. Agora se quiser pôr a sua foto aqui, que é outra videoaula, eu vou explicar que essa ela tá ficando meio longa, né? Então, pessoal, agora tá certo, né? Tá aqui. Você faz o seguinte: arquivo, salvar imagem como. Aí você põe um título, se quiser. Errei aqui no recado não. Monto os recados também. Moldura bem 10. Eu tenho outro igualzinho. Outra moldura igualzinho. Vou pôr 2.0. Isso. Agora aqui, ó, salva na pasta. Você salva a pasta se quiser. Você salva na Pictures, que é pasta imagem. Então, aqui há várias pastas para salvar na área de trabalho, se quiser, mas eu gosto de aqui, Pictures. Então, para navegar outras pastas, tanto faz também, eu não quero mexer nisso. O tipo de extensão é importante. Se for fazer uma moldura tipo essa, com fundo transparente, você escolhe a imagem PNG, que vai salvar assim o fundo transparente. Você colocar a foto no fundo. Mas se for uma moldura simples, que você não quer mexer em nada, só você vai em JPG, não uma foto normal, montante normal, sem fundo transparente. Você usa imagem JPG, mas tem outra videoaula para ensinar. Hoje aqui, salva em PNG, salvar. Eu abri a janelinha que você não mexe em nada, só salvar. Salva. Você vê se salvou, você minimiza os seus trabalhos. Olha aqui, passa minhas imagens. Como eu falei no caso, não sempre salvo minhas molduras. No caso, cadê? Vou até procurar aqui, muita coisa aqui. A moldura está aqui. Então, essa foi a moldura. Né? Se você personalizar mais coisas aqui, dá também. Fazer pouco minha videoaula estoura no tempo aqui. Então, só isso, galera. Até a próxima videoaula com Biano Montagem. Até a próxima videoaula. Fui, galera.